prática. E no final do curso eu deixo um período para que vocês possam tirar dúvidas. Eu vou estar demonstrando, então, lançamentos contábeis, com histórico, fórmulas para relatórios, barra de ferramentas, lançamento por planilhas. Isso aqui não é planilhas eletrônicas, daí, tá? Consulta de lançamentos, configurações de transações e cópias de lançamento. Então, vamos à prática agora dentro da ferramenta. Então, dentro do visual sucessor, eu vou iniciar com a tela de lançamentos. Lançamentos contábeis, primeiramente eu vou estar demonstrando. Aqui a gente pode apertar um F9 para selecionar a empresa, com Enter a gente pode confirmar. O sistema ele já reconhece toda a parte do plano de contas, plano histórico e de custo que a empresa utiliza aqui em cima para consulta. A transação SPED, o sistema ele controla automático. Então aqui eu vou ter o campo-chave, ele controla de acordo com essa engrenagem habilitada, para gerar novo código de inclusão. Então quando ele está em azul escuro é porque está ativada a ferramenta. Aqui eu tenho a ordenação por ordem numérica, ordem de data ou ordem de lote. Aqui no F9 a gente pode verificar, eu já tenho uma série de lançamentos efetuados, né? Ou caso você não queira teclar F9, pode clicar aqui na lupa. Então aqui o campo-chave o sistema vai controlar, eu estou com a engrenagem lá habilitada. Então eu vou continuando aqui. No campo data eu posso apertar a tecla de atalho F2. O sistema então vai buscar a data de hoje. Caso conforme a data do computador, né? Aqui a gente tem a condição do IRF. Eu posso botar se é fiscal, societária ou ambos. Se eu for fazer um lançamento para filial, basta informar a filial. Se for destinado à matriz, eu deixo em branco. Caso deixo zerado. Aqui na conta débito, então, a gente pode estar informando. Através do F9, a gente pode consultar e fazer uma busca. Por exemplo, eu vou digitar aqui bancos, Banco do Brasil. E a mesma coisa se serve para a conta caixa. Desculpe, aqui não onde eu informei, né? No caso a conta caixa, mas na conta crédito. A gente pode apertar um F9 para localizar a conta e com Enter confirmar. Eu estou fazendo uma transferência, né? Aí temos o campo valor, que no caso a gente pode estar informando. O campo histórico, né? Que mais cedo a gente viu como fez ali quem participou do outro EAD. Então eu posso pegar aqui, por exemplo, esse de cheques descontado em banco. Aí ele já pula para o campo complemento, caso eu queira informar. Por que o campo complemento não foi preenchido? Porque o meu histórico ele não tinha nenhuma variável para ele fazer conversão. Então ele acaba ficando assim em branco para que eu preencha, né? Então, eu posso colocar aqui um complemento, caso eu queira, senão eu posso deixar em branco. Sendo assim, o sistema ele já salvou, ele já está como um novo registro para eu vir para o próximo lançamento. Vou mostrar mais algumas facilidades aqui dentro. No campo complemento, se eu apertar F5, ele traz a questão aqui de consulta, né? Aqui, se eu apertar o F8, ele traz a conta débito. E F9 a conta crédito, caso você já queira complementar um desses dois, né? Você pode estar aqui identificando, então, para não precisar estar digitando. No campo histórico, se você aperta F5, ele traz os lançamentos que estão com aquele histórico. Ele faz um filtro, né? Aqui, como eu fiz 2 lançamentos na sequência, ele trouxe esses 2 lançamentos, só para demonstrar. Aqui na conta débito também, se a gente apertar F5, ele vai trazer os lançamentos que tem essa conta débito. E o mesmo se eu apertar na conta crédito, ele vai aparecer os lançamentos que tem com a conta crédito. São mais lançamentos que tem a conta caixa vinculada. Então, F5 é um filtro do campo qual você está, seja da conta débito, crédito ou histórico. Ou no caso o complemento também, né? Acho que no meu complemento eu não tenho
apenas um lançamento vinculado. Então, esse seria uma das alternativas, assim, né? Então, do F9, F8. Pode salvar antes, né? Não precisa passar com o Enter até o final, caso você não queira. Eu vou começar a colocar mais informações do lançamento. Então, vou fazer um lançamento agora pelo tipo da contabilização. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, fiscal. Eu vou deixar os mesmos valores e o mesmo histórico, tá? Só vou mudar o campo. E vou fazer um lançamento societário. Aí, quando a gente entra no F9, a gente tem a opção, né, de destacar em castanho avermelhado. Vou ter aqui embaixo, ó. Isso para vocês visualizarem a diferença. E aqui ele fica em verde cerceta, o lançamento societário. Os demais ele não tá ficando porque estão em ambos, né? Aí seria destacar aqui ambos, ó. Então, isso é uma forma de diferenciar para visualização. Vamos fazer um lançamento então para filial agora. Eu vou informar a filial. Vou colocar aqui o valor só para identificação. Vou salvar o lançamento. No F9, a gente tem a coluna filial, onde aqui embaixo vai estar preenchido. E eu sei que esse lançamento ele se refere à filial e não à matriz. E os demais lançamentos são da matriz. Aí nós temos aqui a transação SPED, né? Que eu comentei que o sistema gera automático, ó. A gente pode observar. Pode ser que vocês tenham algum lançamento que não tenha transação, que é uma situação que a gente vai ver pra frente. Para que serve essa transação? Para quando a gente tem lançamentos de primeira, segunda, terceira e quarta forma. Então eu vou fazer aqui, depois eu mostro como seria fazendo pelo lançamento dinâmico. Então eu vou informar aqui a conta do banco. Comprei mercadorias, vou zerar a conta crédito. A minha mercadoria custou 60 mil, por exemplo. Sem compra de bens. Empresa aqui, ó. Ele já preenche o meu complemento. Tô vendo que ele traz diferença na transação. Eu vou tirar aqui a conta débito, vou informar uma conta crédito. Vou dizer que foi dado 5 mil de entrada, né? Faltam 55 mil. Eu vou ter uma obrigação de pagar meu fornecedor em 55 mil. Fechou a transação. Então, F9. Vocês podem ver, ó, esses 3 últimos lançamentos, eles têm o mesmo número de transação. A chave é diferente, mas a transação é a mesma. Por quê? Isso significa que eles fazem parte de um mesmo fato contábil. Então, já fica destacado aqui, já fica pronta essa questão. Por que agora eu vou mostrar no lançamento dinâmico? A tela é diferente. Sim, José, já posso repetir. Eu vou repetir esse lançamento de transação fazendo aqui pela tela do dinâmico, que talvez para algumas pessoas facilitem. Sebastião, né? A importação de extrato bancário, seus lançamentos vêm sem transação. Lá nos lançamentos do extrato bancário, quando for fazer a importação, habilita esse ícone aqui, ó, transação automática, lá em cima. Aí quando tu fizer a importação e todos os teus lançamentos já entram com transação. Senão tu vai ter que fazer né? Daí pro que não tem, porque tu já importou e tá sem transação, mas pro finalzinho ali do EAD eu vou mostrar os processos que a gente faz para fechar a transação. Então, eu vou entrar aqui e vou mostrar de novo ali até José acompanhar e para os demais quanto à tela dinâmico lançamento, né? É uma coisa que surge muita dúvida. Qual que é o correto usar? Lançamentos contábeis ou lançamentos contábeis dinâmicos? Bom, não tem um correto a usar. Tem o que é melhor para você.
Então, é a tela que você se adaptar melhor. Eu mostrei alguns lançamentos ali no normal, vou mostrar aqui no dinâmico também. A diferença é quando tu entra, a empresa fica informada lá em cima, ele otimiza a tela, espaço de tela. As funções que a gente tem nos lançamentos contábeis, a gente tem nos contábeis dinâmicos, as mesmas. A única questão é que quando a gente trabalha com transação, o dinâmico, ele é mais fácil a identificação, tá? Vou mostrar por quê. Tem toda a barra de ferramentas, aqui a gente pode expandir o grid, ó, para pegar os demais campos, tá? E aqui a gente tem visualizar no grid, lançamento de transação ou últimos lançamentos. Então, se tu quer ver quais lançamentos foram os últimos que tu fez, tu consegue ver. Diferente da tela de lançamentos normal lá, tu tem que apertar um F9 para ver qual que é o último lançamento que você fez. Então, aqui tu consegue acompanhar direto por aqui. Por exemplo, ó, aqui tá a transação 57 que a gente tinha acabado de fazer lá, ó. Ele armazena, por isso que tu não consegue abrir o dinâmico e abrir a tela normal, porque elas compartilham a mesma tabela de informação. Então, eu vou botar aqui no de transação, para vocês verem como facilita quando você vai fazer um novo lançamento de transação. Então, eu vou fazer aqui venda de mercadoria. Eu vou pegar a conta caixa, vou zerar a conta crédito. Vou dizer que entrou no caixa 3.000. Vou trocar meu histórico, né? Pode ser venda dele. Então, ó, ali acabou o complemento ficando como compra, mas não tem problema. Só para demonstrar para vocês. Diferença na transação de 3.000. Ó, ele fica aqui embaixo, ó. Transação 58, cravou 58 lá em cima de novo. Eu vou tirar a conta débito e vou informar uma conta crédito. Então, agora. Desculpa, mais uma conta débito, né? Eu tô fazendo o inverso. Vou informar minha conta de clientes agora. Eu vou ter um direito, né, a receber do meu cliente de 10.000. Ó, tá lá embaixo ainda a diferença. Agora eu vou zerar minha conta débito. Vou botar minha conta crédito. E venda de mercadoria a prazo. Vou totalizar nos 13.000. Ó, sumiu o lançamento aqui embaixo, porque fechou minha transação. Aí agora sim, ou eu mudo aqui a opção do grid para visualizar os últimos lançamentos, ó, tá aqui 58, 58, 58. Ou continuo assim como a opção do transação, né? Eu dei 2 cliques ali para entrar em edição, só para eu tirar a opção de compra. A princípio, José, sim, na dinâmico tem recursos que na normal não funcionam. Por exemplo, assim, ó, na normal tu não tem esse recurso de tu olhar as transações, olhar os últimos lançamentos, tu não tem essa opção de maximizar e minimizar. Por exemplo, não vou olhar, não vou trabalhar com essa opção de F-Count, eu posso minimizar, não quero ver saldos. Daí ele vai ampliando a tela. Não quero ver os totais. Nesse sentido, sim. A gente tem funções que aqui no dinâmico tem e que no normal não tem. Mas de restante, todos os ícones, as ferramentas que a gente tem no normal vai ter no dinâmico. Comentou do link do lançamento de razão. Tem. Só que aqui em configurações, contábil, se eu não me engano, é esse aqui. Configurações, contábil, tela de lançamentos e abertura de empresas. Agora só deixa eu visualizar aqui, aqui embaixo, ó. Tela padrão de abertura do relatórios e saldos. Aí aqui você vai identificar se é contábeis ou se é o contábil dinâmico. Mas ele vai funcionar também ali pelo razão, para voltar para os lançamentos. Só vai depender o que tu tem marcado aqui para qual lançamento é para voltar.
Por padrão, ele vai ficar só no contábeis. Daí, no caso que nem o meu tá no dinâmica, é porque eu já fiz alteração. Por que que a gente deixou de escolha? Porque a gente ainda tem alguns clientes que preferem trabalhar com lançamento contábeis, não dinâmico, porque já estava acostumado, né? Mas qualquer uma das duas funcionam normalmente, tá? Sim, pode também, José. No lançamento contábil, tu pode fazer apenas em uma conta, débito, né, ou crédito em cada lançamento. Sim, funciona da mesma forma. A diferença é que esse aqui a gente consegue só acompanhar ali, né? Vou liberar então uma enquete, que é referente a lançamentos, tá? Liberei, vocês têm o tempo de 1 minuto para responder. Ali, Gisele, é porque a gente trabalha no modo webinar. E daí, no caso, para vocês só vai aparecer a pergunta de vocês, né? E o nome de vocês. Daí, para mim, aparece de todo mundo. Aí, por isso que sempre que alguém faz uma pergunta, eu comento o nome da pessoa e comento a pergunta que a pessoa fez. Então, quem ficou com dúvida pode colocar ali no chat, né? Eu explico. Ali, a Giovana fez uma pergunta, né? Por exemplo, que ela opte pelo dinâmico e o colega dela opte pelo normal. Não tem problema, porque ele vai gravar essa função por usuário. É, isso, José. Mexe mais ele no dinâmico. Assim, ó, particularmente tem coisas que eu, né? Minha opinião. Tem coisas que eu gosto do lançamento dinâmico. Tem coisas que eu já gosto de fazer no lançamento contábil. Era o primeiro lançamento que tinha, então eu sou mais adaptada onde estão os ícones, por exemplo, a função deles. No dinâmico, geralmente eu tenho que procurar algum ícone porque ficou numa ordem diferente, né? A tela ali em si. Mas não tem problema de uma hora tu usar uma hora usar outra tela, não tem problema quanto a isso. O lançamento de provisão, Felipe, vai ser amanhã. É de amanhã. Então agora eu vou mostrar para vocês como vocês fazem um lançamento e colocam o número do documento. Primeiro a gente precisa acessar o menu de cadastro em empresas. Acessar a empresa em questão que vocês queiram trabalhar com o número de documento. Na aba Parâmetros, a gente vai marcar a opção Usar número de documento nos lançamentos. Marcando essa opção, eu posso salvar o meu lançamento. Aqui, desculpa, o cadastro da minha empresa. Vou acessar a tela de lançamentos contatos. Vou informar a minha empresa. E aqui, então, ele vai habilitar agora a opção do número do documento, tá? Fica opcional utilizar o número do documento. A gente sugere mais para utilizar o número de documento quando você vai trabalhar com a central ali de conciliação, né? Que processo a gente tem a central de conciliação. E é quando você vai conciliar as contas de clientes e fornecedores, para o sistema fazer esse processo automático ali pela central de conciliação,
ele olha o número do documento. Então, nesse caso, é obrigatório usar o número do documento. Fora isso, fica opcional. Isso, sim. Para habilitar um número de lotes, também pode ser feito ali no cadastro da empresa. Então, aqui eu vou fazer um lançamento, vou colocar ali a data de hoje. Comprei mercadoria. Aqui eu já vou trabalhar com uma empresa que utiliza o plano participante. Então, olha só, ele pede quem é o fornecedor. F9, essa tabela lá do Suprema, ó. Vou botar aqui como fornecedor Supremo. Número do documento, 1, 2, 3. Vou botar aqui como conciliação. Então, ali, né, eu fiz a compra e tenho a obrigação de pagar meu fornecedor. Vamos supor que agora se originou o pagamento do fornecedor. Então, eu vou debitar, né, 1201, fornecedor 1. Saiu do meu caixa, por exemplo. Salvei. Então, o governo, ele não sabe, né, como ocorreu isso e coisa e tal. Então, a central de conciliação, a gente fala que esse pagamento se refere àquela compra. E daí o sistema, ele vai varrer tanto o fornecedor, quanto o valor, quanto o número do documento. Aí, o que a gente tem também? Só vou adiantar uma parte aqui para comentar, né? Aqui depois no razão, só botar a data de hoje. A gente tem aqui, ó, mostrar número do documento. Aí o sistema vai trazer o número de documento para identificação. Então, eu vou liberar mais uma enquete agora. Está liberada, peço que vocês respondam. Tenho tempo de 1 minuto. Enquete encerrada, então o parâmetro no cadastro da empresa que precisa estar habilitado para usar o número de documento é usar o número de documento. O Sebastião fez uma pergunta. Empresa com Sony que não disponibiliza o extrato no NFC, provavelmente nem o FX. É possível importar um arquivo XLS? Como poderemos solucionar tal problema? Sim, a gente tem a planilha. Não é o tema de hoje. Mas a gente tem importação de planilhas eletrônicas. Aí você pode estar importando por aqui. A gente importa XLSX. Ali a Giovana questionou como vejo os lançamentos integrados do Supremo, né? Sim, já vamos entrar nesse critério. Aqui no F9 mesmo do lançamento, se eu apertar um F9 em cima, vai ver se o lançamento é manual, veio de integração, ele vai ter o tipo. Ou também aqui, você pode destacar em azul claro os lançamentos que vieram de integração online. Ou ainda mais, você pode fazer um filtro aqui em outros tipos do lançamento. Aí tu filtra tipo, exportação online, ABET, integração online. Aí ele vai trazer aqui os lançamentos. Mas eu já entro mais em detalhe quanto a isso, tá? Eu
José questionou, referente à razão, como fica a liberação do número do documento. Relatórios, no teu razão, vai ter aqui, ó, mostrar número do documento. Basta habilitar este checkbox. Ou no caso, mostrar lotes, né? Fica a teu critério. Ele diferencia, tá? Não é só uma agregação no complemento. Porque daí o lote, ele acaba sendo o mesmo, que vê também. Quem trabalha com lote, né? Pelas empresas, na aba parâmetros, lançamento em lote. Voltando à tela principal, entrando com Enter, o sistema já vai habilitar ali o campo lote para estar sendo preenchido. Consequentemente, aqui no relatório razão, basta habilitar a opção de mostrar lotes. Ah, em exibição em tela, entendi. Deixa eu visualizar aqui. Atrás do ladinho ali, depois do complemento. Acho que eu não botei, não preenchi a data. Ó, ele vai trazer aqui como se fosse lá do complemento, aí sim. Tá. Então agora eu vou comentar referente ao lançamento de contas flutuantes. O que é isso? Aqui no campo chave, a gente aperta o F2 e, por exemplo, determina uma conta. Por exemplo, a conta caixa. Sempre que eu deixar uma conta em branco, quer ver, eu vou deixar a conta de débito em branco, ele preenche como caixa. Então essa seria a conta flutuante. Quando você vai fazer diversos lançamentos com uma mesma conta, você pode deixar ela flutuando e ele sempre vai preencher. Ah, não quero mais usar essa conta flutuante. Eu aperto F2, altera para outra, ou zera, que daí ele já não assume mais caso você deixe em branco. No cadastro da minha empresa, tirar o campo lote para ser um parâmetro a menos para passar. Ali, José, para congelar a conta flutuante, basta tu apertar o F2. Colocar a conta, daí ele sempre vai te sugerir quanto deixar em branco. O que a gente tem também é o congela campos. Então, digamos assim, ó, eu vou fazer vários lançamentos nessa data, né? Então, eu vou congelar ela, vou congelar aqui o tipo de contabilização, vou fazer vários lançamentos com esse fornecedor e esse cliente. Então, ó, lá em cima o sistema só pula e eu só vou alterando a conta crédito o valor. Por exemplo, vou usar esse mesmo complemento. Mesmo no documento vai ser difícil. Mas, vou deixar sem histórico. Tu pode congelar os campos e o sistema pula porque ele sabe que vai continuar a mesma informação. Então, a gente tem esse recurso para congelar campos. Isso a gente tem. Agora, a gente tem históricos com variáveis ali, que eu meio que já havia comentado, né? Nós vamos comentar ali de novo. Então, o sistema ele converte, né? Que é quando a gente tem esses asterísticos aqui. Por exemplo, a retenção sobre NF. É diferente. Pegar, por exemplo, aquela de compra, referência mês, né? E daí ele converte. Uma outra função que a gente tem é clicar com o botão direito no campo histórico,
Aí você consegue navegar pelos diversos históricos, ordenar, né, consultar, ordenar por ordem alfabética ou numérica e cancelar a tela. É uma função que a gente tem. Sim, posso repetir a função de congelar campo, José. Basta clicar aqui, ó. Basta dar um clique, tu vai ver que ele fica azulzinho. Talvez na minha tela vai ser ruim para vocês perceberem a diferença, né? Mas aí é só vocês clicarem e o sistema já congela, ó. Ele fica meio um azulzinho assim. Cadê? Sim, Sebastião. Basta tu estar no campo histórico, clica com o botão direito do mouse que ele abre a barra de navegação dos históricos. Aí nós temos mais uma ferramenta com essa questão de históricos. A gente tem os históricos mais usados. Então, aonde a gente vai para fazer isso, né? Aqui no menu de preparações, históricos mais usados para as contas. Entra com F9 sobre o plano de contas que a empresa utiliza. Por exemplo, eu vim aqui na minha conta clientes. Vou dar um F4. Aí eu tenho que saber os códigos que eu vou utilizar. Por exemplo, 167 e 426, se eu não me engano. Posso colocar até 6, tá? E o que vai acontecer? A conta 159. Lançamentos contábeis. Vou habilitar esse cara aqui, ó, lançamentos por histórico. Ah, não, pera. Esse é o lançamentos mais usados, tá? Daí eu vou informar a conta 159. Estão vendo que ele habilitou essa impressora aqui, ó? Daí quando eu estiver aqui no histórico, eu posso navegar entre o histórico que eu selecionei. O 167 e o 426. Posso fazer até 6 preparações, como eu mencionei. Só que tu tem que ter anotado os códigos antes, porque ele não vai sugerir. Esse é o histórico mais usados. Para facilitar, para não precisar apertar F9 e ficar procurando. Aí a gente tem lançamento por histórico, que é uma outra função. Aí a gente vem aqui em lançamentos, lançamentos por histórico. Desculpe, pessoal, cadastre os lançamentos por histórico. Acabei falando errado o nome do menu. Aí você vai acessar a empresa e aqui a gente vai determinar o histórico primeiro. Então, por exemplo, aquele histórico lá, né? 167. Depósito, né, referência. Então, eu quero que entre na conta banco que saia do caixa. E eu tenho 426, que era que a gente já estava mexendo, que é um pagamento. Então, eu estou pagando, por exemplo, fornecedores. Então, determinei 2 históricos com a contabilização que deve ser feita. Aí, eu vou vir no meu lançamento contábil ou contábil dinâmico. Eu vou habilitar esse ícone aqui, ó, lançamento por histórico. Olha que interessante. Passei na conta-chave, passei na conta débito, passei no tipo de contabilização, ele me jogou no campo valor. Eu vou determinar o valor e vou determinar o histórico. Eu vou determinar o histórico 167. Olha lá, ele preencheu minha conta débito e crédito. Posso salvar meu lançamento. De novo, jogou no campo valor, vou trocar o valor. E vou colocar aquele 426. Ó, fornecedor contra caixa. Então, tem essa função também, que é lançamento por histórico. Conseguiram entender, pessoal, os históricos mais usados? O lançamento por histórico? Então, a gente tem lançamento com complemento. E é você colocar o complemento aqui, né? Como a gente já vinha fazendo. E a gente tem até 150 posições para você escrever, tá?
Aí o que que a gente tem? É o lançamento com fórmula para relatórios. Então vamos lá. Vou fazer aqui um novo lançamento. Deixa eu só desabilitar meu ícone aqui do histórico. Vou colocar a minha conta débito. De capital social subscrito. Um capital social integralizado. Aí eu vou vir aqui e vou marcar aqui, ó, habilitar ou não opção de fórmula do relatório. Esse ícone aqui em cima. E eu vou dizer que eu quero que conste na DLPA. Coloquei um valor, tudo. Vou colocar no DLPA também. Vou salvar. Então eu fiz meu lançamento. Fazendo só o lançamento já vai ser suficiente? Não. Não vai adiantar eu lá tirar uma DLPA e achar que esse valor ali vai sair lá. Eu tenho que entrar no meu cadastro, planos de fórmula. Ver qual DLPA ele usa. Ver em qual campo eu quero que ele saia, aquela informação. Vou colocar aqui, que é aqui no meu capital. E aqui eu vou colocar uma fórmula da DLPA a crédito da conta 1945. Agora eu posso salvar. Salvo. Agora sim, se eu tirar um relatório, outros demonstrativos, DLPA. Ver se ele vai trazer informação. Não trouxe. Por quê? Ele não pediu plano de fórmulas. Estava com relatório de demonstrativo habilitado, foi por isso. Ó, aumento de capital, os 9.000 que a gente lançou. Então, esse seria um lançamento com fórmula. É mais difícil, pessoal, a gente ter clientes utilizando essa função, né? Ele quer que especificadamente leve apenas um lançamento lá no relatório. Mas, caso necessário, a gente tem essa função que faz isso para levar, tá? Então, agora eu vou comentar um pouquinho ali da barra de ferramentas. Aqui a gente tinha falado, né, da engrenagem, questão do limpa-dados, que é a borrachinha. Aqui a gente tem o status se está incluindo alteração ou aguardando a gente fazer alguma coisa, né? A gente espera. A gente tem a opção de mostrar a transação. Habilitar ou não diferença na data, né? Constar diferenças da empresa. Consulta saldo invertido de uma conta. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Aqui, ó. Mostrar os saldos ali em cima. Procura lançamentos com falha, que esse é um show. Deixa eu até rodar ele aqui. Daí, assim, ó, não se preocupem que não é esses lançamentos que estão com erro. Tem que sempre olhar aqui embaixo, ó, lançamentos ok. Então, esse era uma função que eu tinha comentado ali para buscar lançamento que estão sem histórico ou sem complemento e pode vir dar erro na ECD de vocês, né? E, claro, que ele vai mostrar lançamento sem transação. Ele faz uma série de varreduras. Deixa eu ver aqui uma outra opção que a gente tem aqui legal. Interessante eu comentar com vocês.
Esse aqui, ó, a gente tem o refaz chaves de lançamento. Por que que ele pede senha e tudo mais? Vocês não devem gerar ele se vocês já entregaram o SPED ECD por conta da troca da chave de entrega da sequência, tá? Tem que sempre fazer antes de entregar ECD. Agora eu vou comentar com vocês referente a lançamento por planilhas. Lembrando que não é planilha eletrônica, tá? Então, aqui no lançamento, eu tenho essa planilhas. Então, aqui nesse planilhas, eu vou dar um insert, vou colocar a data, posso colocar uma conta débito, um participante, centro de custo, a conta crédito. Posso definir ali o valor, um histórico, um documento e um complemento, né? Então, criei aqui minha planilha. Posso botar várias informações aqui nessa planilha. Aqui em cima a gente tem a opção de abrir a planilha, salvar a planilha, proteger a planilha com Excel, a transação para o sistema geral automático. O que mais que a gente pode mexer? Posso salvar essa planilha se quiser para depois, né? Ele fica aqui. Aí eu posso abrir quando eu quiser ela. Posso confirmar a importação. E ele executa. Então, o que que acontece, né? Todo mês, por exemplo, eu vou ter uma mesma rotina de importação de lançamentos de custos e despesas, né? Ou algumas receitas. Eu já posso vir aqui no meu lançamento contábil, contábil dinâmico, clicar em planilhas e deixar ele pré-definido. Depois eu só venho aqui em abrir planilha, seleciono a planilha. No máximo você aperta o F4 e altera a data, às vezes o valor, e tu confirma para importar. Isso mesmo, no José Roberto. Ele é um recurso como uma memória de lançamentos. Isso mesmo. Ali, Sebastião, para abrir esse recurso, deixa eu sair aqui. É aqui, ó, nesse ícone de planilha. Esse é nesse sentido, essa planilha, tá? Daí vocês podem salvar tudo. Ah, tem a opção de proteger a planilha, né, com senha. Já é um recurso mais avançado caso você queira proteger com uma senha para salvar a tua planilha. Mas que não é obrigatório, né? Aí só sempre lembrem de utilizar a transação automática para não ter que fazer ajuste depois. Aí nós temos o consulta de lançamentos, que daí já é o F9 aqui normal. Aqui a gente tem o F9 ou o dado, né, para poder estar visualizando. Aqui a gente tem as setas, tem ordenação numérica, data, lote, histórico, né, valor. Aqui em cima tem o filtro que a gente pode estar fazendo, que é o F12, o retira filtro. A gente tem o mostra os totais, né, de lançamento, que também é o F5. A gente tem a opção da lixeira para excluir. A questão que teve um cliente ali que comentou de trocas, essas opções de trocas, ela vai ser demonstrada quinta-feira, no EAD de quinta, por isso que eu não vou mencionar hoje, tá? Tem mais algum recurso? A princípio, e o José Roberto questionou se a gente tem alguma função de digitador, outras opções mais avançadas, né? E isso poderia ser segmentado no curso.
Bom, a princípio, não temos questão de digitador. Sim, Bárbara. A dúvida da Bárbara é, né? É que o SPED referente a 2019 foi entregue por outro sistema, porém 2020 vai ser pelo DSI. Em relação aos saldos contábeis, conseguimos resolver importando o arquivo TXT do validador. Sim. Só vou te comentar onde tu vai, porque não é o foco do EAD de hoje, tá? Aqui, integrações. Tu tem aqui, ó, importação de dados a partir do SPED CD. Aí ele já tem uma opção ali que tu já implanta saldos através do próprio opção do validador. E claro que se teu plano de contas for diferente, tu vai ter que fazer o DEPARA, que é o I-157. Isso é uma questão que eu vou demonstrar, eu acredito que pro mês que vem, março, entre a março ou abril, eu já vou ofertar se diz? Curso da ECD, tá? Aí eu demonstro isso em prática. Ok. Então, lançamento dinâmico eu comentei ali com você, janto, né? Ah, entendi. Entendi agora, José. Ali, Sebastião, para te habilitar a tua planilha eletrônica, basta ir no teu grupo de usuário e dar permissão, porque como é um menu novo, ele acaba não habilitando. Sim, sim. É que daí, assim, ó, é um que eu vou entrar agora ali, José, referente aos fechamentos contábeis, coisa e tal, por mais que não demonstre, eu poderia comentar, né? Que é o de transação SPED, que é uma coisa que quando vocês vão fazer o fechamento, ele dá erro que tem transações em aberto e tudo mais. É uma função que eu vou comentar hoje, tá? Então, a gente viu que, eu comentei aqui no cadastro da empresa, no IAD1, que foi hoje de manhã, antes desse, né? A opção de controlar a transação manual, que não tem o porquê, porque o sistema já controla para vocês, né? Mas o que, que pode acontecer? Pode acontecer de vocês importarem, que nenhum cliente ele comentou, e ele importa o extrato do bancário e vem sem a transação, né? Então, para ele não precisar fechar agora manualmente essas transações, claro que dependendo do que for, tem que fechar manual. A gente tem um processo que facilita nisso. Daí já é um processo que ajuda no fechamento. Então, aqui em processos, a gente tem a opção transação. Eu vou estar falando disso aqui agora, tá? Só ver ali algumas dúvidas no chat. Ali o cliente questionou se é possível separar os lançamentos por ano, né? Bom, só em filtro mesmo, tá? Na hora de filtrar, assim, de visualizar, assim. Então, aqui eu vou colocar o período de 1 de 2021 até a data de hoje. Eu vou abrir primeiro manualmente, tá? É provável que eu não tenha transação em aberto, né? Então, aqui, ó, as transações estão fechadas. Vamos supor que essa minha transação eu consigo abrir, ela tivesse assim aberta. Eu posso vir e fechar manualmente aqui, ó. Eu posso executar. Mas vamos supor que vocês tenham vários lançamentos em aberto. Então, vocês vão rodar o processo automático. Então, vai dar uma geração de sucesso, sempre volta no manual para conferir. Ele fechou. Caso o sistema ele não feche uma transação, por exemplo, assim, vou rodar a automática. Ele vai dizer que foi gerado sucesso e quando eu abrir a manual, eu vou estar com a mãe aberta. Ah, mas eu rodei o processo automático, por que, que o sistema não fechou? Porque falta uma perna, como a gente comenta, né? Falta um fato contábil ali, não tem como o sistema fechar.
Porque eu só tenho a conta débito, eu não tenho a conta crédito. Então tá faltando um lançamento. Claro que quando a gente entra nos lançamentos contábeis, que o sistema identifica que é o mesmo usuário e tal, ele fala que está em aberto e já te solicita que tu faça o fechamento da transação, né? Então, ó, automaticamente eu já fechei a transação. Agora, se eu consultar aqui novamente, todas vão estar fechadas. Então, o sistema ele tem essa, não vou dizer inteligência, mas ele tem essa rotina que ele faz verificações, né, de identificar se é uma transação em aberto ou não. Claro que transações referente a lançamento manual, ele te notifica em tela. Se tu importar um extrato e deixar a transação em aberta, ele não vai te notificar. Porque não foi um processo manual que tu fez, foi uma importação. Então, esse é um processo que a gente usa para fechamento normal, final de ano, tudo mais. É uma questão que a gente usa para ECD, já antecipando, querendo ou não, para ECF, porque influencia também, né? Então, esse é um processo que vocês vão utilizar bastante, seja ele manual ou de forma automática. Vou liberar uma enquete, então, referente à transação SPED. A enquete foi encerrada. Resposta correta pode ser feito manual e automático. A questão de somente manual não deixa de estar errada para quem assinalou, que é no quesito de que quando falta uma perna do lançamento ali mesmo, tá? Então, só dando uma visão geral do restante para vocês, assim, claro que amanhã é o EAD parte 3, amanhã eu vou comentar, então, lançamento com centro de custo, com rateio, as troca global, cópia de lançamento, lançamento de orçamento, vou falar lançamento de provisões, a diferença do livro caixa, né, nos lançamentos, lançamentos consolidadores, contas obrigatórias, conta de compensação. Amanhã eu falo referente à conciliação, então eu mostro a central de conciliação amanhã, que hoje eu só dei uma prévia comentando do número do documento. Amanhã eu falo sobre zeramento, falo sobre bloqueio de lançamento e entro mais a fundo nessa rotina dos planos de contas versus as suas rotinas, né? Então amanhã ele já é mais intenso do que o que a gente viu hoje, né? Nos dois EADs ali para quem acompanhou os dois. Isso, é verdade, é quinta-feira. Quinta-feira, isso aí. Amanhã é da Folha. Isso. E daí sexta, que é o último dessa parte de continuação, né? De 1, 2, 3 ali, 4. A gente vê a questão dos relatórios, a fundo, que é o diário, razão, né? Gerador de assinaturas, balanço patrimonial, grupo de usuários e permissões. Vai entrar com o grupo que pertence ali ao teu usuário, né? Tem que ver qual grupo que o teu usuário tem. Aí tu vai vir ali. O meu também está desabilitado. E no integrações. Aqui, ó, lá embaixo. Importação de planilhas. Aí basta tu salvar. Deixa eu ver se ele já vai habilitar. A gente vai ter que. Ele não vai habilitar. Daí tu vem em utilitários, trocar de usuário e tu loga de novo para ele entender que foi habilitado.
vai habilitar. Então, amanhã eu falo disso aqui com vocês. Amanhã não, pessoal, quinta-feira, desculpa, quinta-feira. Então, deixa eu liberar aqui a enquete de revisão. Vocês vão em curso como se fossem se cadastrar.